Bom dia, sou Fernando Nobre, o fundador e presidente da Fundação AMI, médico e professor catedrático convidado da Faculdade de Medicina de Lisboa, onde sou regente da disciplina de Medicina Humanitária. Estou aqui para vos falar da pandemia em curso ao coronavírus, a chamada doença Covid-19. Falar-vos desta doença em curso, desta pandemia em curso, é de veras complicado, já que se sabemos algumas coisas, há muitas mais que não sabemos. Sabe-se que a pandemia começou na China continental, numa cidade chamada Wuhan. Não se sabe bem ao certo onde está o epicentro desta epidemia. O que se sabe é que há argumentos contraditórios, uns referindo-se à transmissão de um animal, um morcego, para o homem, outros com argumentos também altamente credenciados, falando de uma manipulação de um vírus num laboratório de alta tecnologia. Sem entrar em teorias da conspiração, embora saibamos que as conspirações sempre existiram e continuarão a existir, o facto é que há mais perguntas para as quais não temos respostas do que perguntas para as quais temos respostas. O que sabemos é que a família dos coronavírus sempre quase existiram entre nós, a comunidade humana e a comunidade animal, nomeadamente os pássaros, mamíferos e até dromedários. Sabemos que a gripe é devida a um coronavírus e que este, em especial, o SARS-CoV-2, tem uma letalidade superior ao seu congénero vírus da gripe e tem uma propagação também superior ao vírus da gripe. Não obstante, todos nós sabemos que em Portugal, todos os anos, morrem cerca de 1.000 a 3.000 pessoas de complicações de gripes mal curadas ou negligenciadas, o que pessoalmente quase me aconteceu há 18 anos, quando tinha 50 anos, quando apanhei uma forte pneumonia após uma gripe negligenciada. Sabemos que as doenças do foro pulmonar, doenças infecciosas, muitas delas derivadas de gripes negligenciadas, matam no nosso país, como eu já referi, penso eu, 1.000 a 3.000 pessoas por ano, e sabemos que ao nível mundial matam de 600.000 a 1 milhão de pessoas por ano. Esta pandemia que se alastrou, podemos dizer, a todos os países do mundo, tem contornos, como já referi, ainda extremamente imprecisos. Sabemos que se trata de um coronavírus, o coronavírus SARS-2, parente próximo do coronavírus SARS-1, que em 2003, 2004 provocou um risco de pandemia, mas que não chegou a ser, foi facilmente controlado. Eu, na altura, estive na China, quando essa epidemia aparentemente ameaçava estender-se por todo o planeta, e todos se lembrarão da corrida ao Tamiflu, sendo este um medicamento, na altura, se indicava ser como um medicamento, enfim, milagroso, que poderia parar o SARS-CoV-1. Para o SARS-CoV-2, aparentemente há terapêuticas que funcionam, terapêuticas tradicionais na abordagem das infecções pulmonares oportunistas por bactérias,
na sequência de patologias pulmonares derivadas do coronavírus. Estou a falar especificamente da azitromicina ou de cefalosporinas da terceira ou quarta geração, e estou a falar também de um ensaio já bastante substancial que está em curso no Centro Hospitalar Universitário de Marselha, pelo professor Raul, que é associando a hidroxicloroquina à azitromicina, obteve uma taxa de mortalidade extremamente inferior à taxa de letalidade existente atualmente em França. Outra coisa que é difícil explicar é como em países da Europa Ocidental, com sistemas de saúde performantes e reconhecidos, se tenha taxas de letalidade que possam variar de 0,3%, como na Alemanha, a 15%, como na Bélgica, em França ou em países como a Inglaterra. Há uma disparidade tal na mortalidade dessa patologia que não se compreende como é que tal seja possível, independentemente de populações mais envelhecidas, independentemente de uma densidade populacional maior ou menor. O facto é que a disparidade é extremamente importante, com sistemas de saúde performantes, como aqueles que existem na Europa Ocidental, se vá para a Suécia, para a Noruega e para os países que eu já referi, incluindo, obviamente, a Itália. A pandemia em curso, tudo aponta que na Europa Ocidental já tenha atingido o seu pico e esteja em fase de redução, apontando-se em média entre 15 de maio a 1 de junho a quase extinção da epidemia nos países da Europa Ocidental. Isto quer dizer que, nesse momento, a epidemia terá sido controlada. Não só pela abordagem terapêutica e preventiva que foi instalada, como também pelo processo de imunização em massa que ocorre, em geral, no curso de epidemias. Já tratei várias epidemias, não do coronavírus, mas de cólera e de meningite a meningococo e de sarampo, só que, felizmente, para algumas dessas epidemias já havia uma vacina. Vacina essa que, para este caso concreto, tudo aponta, pese embora corrida à produção da vacina que se está a fazer em dezenas de laboratórios, que tal não venha a ser possível com critérios fiáveis antes de 6 meses, 1 a 2 anos. Não sabe também se este vírus, que já demonstra ter capacidade de mutações, se todos os anos voltará a surgir, como acontece com o vírus da gripe, o seu primo também, outro coronavírus, e se todos os anos, se irá preconizar ou não uma vacinação em massa de toda a população mundial. Por outro lado, os efeitos económicos e financeiros desta pandemia são brutais, o que porá em causa a estabilidade social, laboral, económica, financeira e política, possivelmente de vários países, pondo inclusive em causa o conceito da democracia tal qual nós vivíamos até agora. Muitas perguntas por responder. Segundo o professor Luc Montagnier, que eu ouvi pessoalmente, Prémio Nobel de Medicina 2008,
por ter descoberto o vírus do HIV-Sida e de o ter, enfim, codificado ou descodificado. O tal vírus incluiria partes do genoma do vírus do HIV inserido em vários setores do seu RNA. Segundo o professor Luc Montagnier, que é um especialista nessa matéria, tal facto não se pode provocar nem ocorrer fortuitamente. Tal implica necessariamente a manipulação em laboratório ultra especializado. Diz ele que, possivelmente, com a inserção de fragmentos do código do vírus do HIV no código do vírus SARS-CoV-2, estaria-se à procura de uma vacinação para o HIV-Sida que, como se sabe, continua a ser um problema de saúde pública ainda quase global no planeta. Não sabe se esse vírus saiu de um laboratório e se saiu, como é que saiu. Acredito que um dia se saberá muito mais e que após essa pandemia estar controlada, investigações serão feitas no sentido de se esclarecer como é que foi possível tal acontecer. Não se sabe também se esse vírus, como aconteceu com a famosa gripe espanhola, também provocada por um coronavírus, se esta epidemia terá uma segunda ou terceira vaga, como aconteceu no caso da epidemia dita espanhola. Não sei se sabem, mas esta epidemia que se transformou depois em pandemia foi importada na Europa em 1917 por soldados norte-americanos, na altura em que os Estados Unidos da América intervieram na Primeira Guerra Mundial. Foram soldados norte-americanos que a trouxeram. Esta epidemia teve origem nos Estados Unidos da América. Nenhum país beligerante na altura, ousando assumir as perdas humanas estavam a ocorrer, foi a Espanha, que não era parte integrante desse conflito e que manifesta a existência dos primeiros casos, daí ter-se apelidado essa gripe, da gripe espanhola. Mas sabe-se é que depois dessa primeira vaga houve uma segunda asiática e uma terceira africana. E que a segunda, inclusive, foi muito mais mortal que a primeira. Mas o que me afeta a mim, enquanto ser humano, médico e professor, é possivelmente a pandemia do medo que se instalou na nossa sociedade e que tem imobilizado completamente ou quase a economia global, com efeitos, como já disse, tremendos na área social, na área psicológica, na área laboral, na área económica, na área financeira. Efeitos esses que não saberemos que dimensão ao certo terão, porque tudo dependerá da evolução da pandemia. Vai haver segundo surto ou não? Vai haver terceiro surto ou não? Vai haver criação de uma vacina eficaz e transparente e ética ou não? As pessoas vão acreditar nessa vacinação ou não? E tudo isso faz com que estejamos num período de incerteza como raramente aconteceu nos últimos 100 anos. Ou dizer que nem as duas guerras mundiais provocaram tamanho descalabro na sociedade humana como esta pandemia. Enquanto médico, obviamente, estou preocupado com as vidas humanas que se perderam. Sabe-se que até hoje casos confirmados infectados
já ultrapassaram 1.300.000. Sabe-se que o número de mortos globalmente andará à volta dos 260, 270.000. Sabe-se que em Portugal teremos casos confirmados positivos, casos infectados acima dos 25.000 e mortos pouco acima dos 1.000. O que se sabe também é que o medo que foi provocado por essa pandemia faz com que muitos pacientes portadores de outras patologias, também elas mortais, estou a falar do infarto do miocárdio, estou a falar dos acidentes cardiovasculares, estou a falar de problemas asmáticos, enfim, estou a falar de cancros. Muitos doentes não ousam ir aos hospitais e que as consultas estão vazias, adiadas. Então foram adiadas dezenas de milhares de cirurgias programadas. Vai ser preciso retomar e só mais tarde é que saberemos exatamente a letalidade global que ocorreu no nosso país, na Europa e no mundo após a passagem dessa pandemia. Só então saberemos imputar a essa pandemia os excedentes de casos mortais que eventualmente terão ocorrido durante a sua passagem. E ao fim e ao cabo, sem entrar em muitos detalhes técnicos, até porque não sou virologista nem epidemiologista, sou um médico especializado em cirurgia geral e em urologia, e professor de medicina humanitária, porque ao fim e ao cabo há mais de 40 e poucos anos que me dedico à medicina humanitária, sendo médico também há 43, 44 anos. O que me preocupa exatamente é esse desconhecimento de uma patologia no que diz respeito à sua gênese e no que diz respeito a essa disparidade brutal que se assiste no seio dos próprios países dentro da União Europeia, dentro da Europa Ocidental, disparidades que não se explicam facilmente. Nesse sentido, felizmente, Portugal tem bons índices. Agora, nós não sabemos a percentagem de assintomáticos positivos que circulam entre nós. Se são 10 vezes o caso de número de infectados, isso quer dizer, andarão entre nós cerca de 250.000 pessoas infectadas assintomáticas. Se são 20 vezes, andarão 500.000 pessoas. O que sabemos também é que a maioria desses casos se revelarão tendo estado em contato com o vírus, desenvolverão as suas defesas imunitárias e só quando se começarão a fazer os testes sorológicos na procura, na detecção das imunoglobulinas M, que quererão dizer uma infecção precoce, ou imunoglobulinas M, que quer dizer e demonstrarão já uma infecção mais tardia, já quer dizer imunoglobulinas M terão tendência a desaparecer rapidamente, é que poderemos ter talvez um perfil epidemiológico mais certeiro no que diz respeito à situação real do nosso país, na Europa e quiçá no mundo. Pese embora, isso diz-me particularmente respeito, porque até ao mês de março, início de março, viajava pelo mundo inteiro 2 vezes por mês e tinha chegado inclusive da Costa de Marfim dia 7 de março, após os primeiros casos terem ocorrido em Portugal. Seguramente que não me será possível viajar para os países menos desenvolvidos ou menos avançados,
em vias de desenvolvimento, já que nesses países as epidemias em cada um desses países começou muito mais tardiamente e quando nós tivermos ultrapassado o pico das nossas epidemias na Europa Ocidental, isso quer dizer que nesses países, muito provavelmente, ainda não se terá atingido o pico. Supõe-se e é expectável que, com a chegada do verão e com a irradiação dos ultravioletos, que o vírus sobreviva muito menos entre nós. Que tal ajudará também a extinguir para já esse fluxo epidémico em curso entre nós. E ao fim e ao cabo é isso que eu tinha para vos dizer. Tenho poucas certezas, muitas dúvidas, a todos os níveis do processo que decorreu desde a saída do vírus da China, expandindo-se pelo mundo inteiro, rapidamente, embora não simultaneamente, obrigatoriamente. E continuo com muitas perguntas sem resposta. Só o futuro, creio, nos poderá dizer exatamente o que aconteceu e onde é que estarão as responsabilidades para que tal fenómeno tenha sido possível acontecer desta maneira. Muito obrigado a todos e deixar-vos uma mensagem de esperança e de certeza também. A humanidade vai continuar mais robusta, mais forte, mais resiliente, porque de certeza muitas lições terão sido tiradas com a pandemia ao SARS-CoV-2, com esta doença que se chama Covid-19. Muito obrigado a todos pela atenção e tenham bons meses e bons anos à frente de vós. Obrigado.